Você não está cansado. Você está vivendo sem comando. Isso não se resolve com descanso, motivação ou desculpas. Onde falta ordem, a vida cobra com energia. Existe o cansaço que é honesto, o cansaço de quem trabalhou, de quem construiu algo com as próprias mãos, de quem deitou no fim do dia com a sensação de dever cumprido. Esse cansaço descansa, mas o que a maioria dos homens sentem hoje não é isso. É um peso constante, um corpo que acorda cansado, uma mente lenta, um humor curto, uma irritação silenciosa que, sem perceber, vira impaciência com quem não tem culpa. E isso vai sendo chamado de normal, mas não é. Esse cansaço não vem do esforço, vem da desordem. Desordem de horários, desordem de sono, desordem alimentar, da desordem mental, desordem de prioridades. O problema não é uma coisa só, é o acúmulo. O corpo humano não foi feito para viver em caos contínuo. Ele responde à estrutura. Ele floresce com previsibilidade. Ele ganha energia quando sabe o que vem depois. Quando isso não existe, o corpo entra em modo de sobrevivência. E sobreviver cansa. O homem desorganizado vive reagindo. Acorda atrasado, come o que dá, trabalha apagando incêndio, descansa com culpa, dorme mal, acorda pior e chama isso de vida adulta. Mas isso não é vida adulta, é a vida sem comando. Responsabilidade adulta começa quando você para de perguntar por que estou tão cansado e começa a encarar a pergunta real: que tipo de desordem eu normalizei? Porque energia não surge do nada, ela é consequência de horários minimamente estáveis, de sono respeitado, de alimentação decente, de um corpo que se move, de uma mente que não está sendo bombardeada o dia inteiro. E nenhum suplemento resolve o que a falta de desordem constrói. Nenhuma motivação vence uma rotina quebrada. Nenhuma força de vontade sustenta o caos diário. O corpo é honesto. Ele cobra exatamente aquilo que você negligencia. E aqui que está a verdade que separa o adulto do imaturo. Homem cansado o tempo todo não precisa de pena, precisa de estrutura. Não é porque ele é fraco, mas porque ainda não assumiu o comando do próprio ritmo. E quando o homem assume o comando, o cansaço muda de nome. Ele vira esforço, vira peso certo e vira construção. Isso, diferente do caos, fortalece. Guarde isso, porque a partir desse ponto, tudo começa a ficar mais claro. Tem um detalhe que quase ninguém encara. A desordem não começa no corpo, ela começa na mente, que aceita a bagunça como preço da vida adulta. O homem acorda cansado e já se conforma. Diz que é a idade, diz que é o trabalho e diz que é a fase. E segue o dia inteiro funcionando no modo econômico, economizando energia, ele economiza paciência e economiza até mesmo a presença. Mas observa com honestidade. Este homem não está cansado só no corpo, está cansado de decidir, está cansado de escolher, está cansado de sustentar padrões. Então, ele terceiriza o comando. O horário de dormir vira quando der. A comida vira o que tiver. O movimento, o exercício do corpo vira amanhã eu volto. O silêncio vira a tela do celular. O descanso vira anestesia. Nada disso parece grave isoladamente. O problema é o conjunto. O corpo humano funciona como um sistema de comando. Quando você retira o comando, ele entra em economia de energia. E economia de energia se manifesta como cansaço crônico. Não é doença,
é a adaptação. O corpo entende assim: não existe ordem, não existe previsibilidade, então eu preciso poupar. Então o corpo começa a poupar força, poupa foco e também poupa a sua disposição. E o homem confunde isso com preguiça, ou pior, com falta de motivação. Motivação não cria energia, mas a estrutura, ela sim cria energia. Um homem estruturado não precisa pensar para agir. Ele acorda em horário parecido, come coisas simples e repetidas, move o corpo, faz atividade física mesmo sem vontade. Dorme quando o corpo pede, não quando a mente implora. Isso não é rigidez, é respeito fisiológico. Disciplina não é castigo, é alívio. Alívio mental porque você para de negociar consigo mesmo o tempo todo. Alívio físico porque o corpo entende o ritmo que você está criando. Alívio emocional porque a energia volta a circular. O homem desorganizado vive exausto porque tudo exige decisão, até o básico, e decisão constante drena mais energia do que o trabalho pesado. Responsabilidade adulta é simplificar a vida, não complicar. Quanto menos decisões inúteis, mais energia disponível. Quanto mais previsibilidade, mais força. E aqui mora um erro comum que precisa ser dito com clareza. Homens tentam consertar o cansaço com estímulo, com café, açúcar, vídeos curtos, música alta, motivação barata. Tudo isso só empurra o colapso um pouco mais para frente. O corpo não pede estímulo, ele pede ordem. E ordem começa quando você aceita que liberdade sem estrutura vira escravidão do próprio caos. Quando essa ficha cai, algo muda por dentro. O homem para de se tratar como vítima do dia e começa a agir como comandante do próprio ritmo. E isso muda tudo. Existe um ponto em que o cansaço deixa de ser físico e vira um sinal de alerta. O corpo começa a falar mais alto porque você não escutou antes. Aí é uma dor que aparece sem motivo claro, uma falta de foco, irritação constante, vontade de se isolar, uma sensação estranha de estar sempre devendo algo para a vida. Nada disso surge do nada. Isso é o custo da desorganização prolongada. O homem passa anos vivendo sem ritmo e espera que o corpo continue funcionando como uma máquina. Mas o corpo não é uma máquina, é um sistema vivo, e sistema vivo exige coerência. Dormir em horários aleatórios, comer como quem apaga incêndio, treinar só quando sobra tempo, trabalhar sem limite, descansar com culpa, essa conta não fecha. E quando não fecha, o corpo cobra, e cobra com juros. E é aqui que entra um princípio simples, mas ignorado. Energia não se cria, ela se administra. Você não precisa de mais horas, precisa organizar o seu dia com blocos estáveis. O corpo gosta de repetição, a mente gosta de previsibilidade. O sistema nervoso se acalma quando sabe o que esperar. É por isso que homens com rotinas simples parecem mais fortes. Não porque fazem mais, mas porque desperdiçam menos. Desperdiçam menos tempo com decisões inúteis. Desperdiçam menos tempo com negociações internas e perdem menos tempo no caos. O erro comum é achar que disciplina é viver engessado, e não é. Disciplina é criar trilhos, para que você possa andar nos trilhos e não sair dos trilhos todos os dias. Acordar em horários parecidos não te prende, te devolve energia mental. Comer simples não te limita, te estabiliza. Mover o corpo, mesmo sem vontade, não te rouba tempo, te devolve presença. Dormir em horários decentes não te faz perder vida, te devolve lucidez. O homem cansado vive como se cada dia fosse um improviso.
e improviso contínuo esgota qualquer um. Responsabilidade adulta é aceitar que o básico precisa ser feito e precisa ser repetido, porque é isso que sustenta o extraordinário. Não existe alta performance sem uma rotina bem definida. É aqui que entra um exercício prático que separa intenção de postura. Não precisa mudar tudo de uma vez. Mude 3 coisas apenas. Crie um horário fixo para acordar, mesmo estando cansado. Deixe uma janela de horário definida para dormir, mesmo que não tenha sono imediato. Crie o hábito do movimento diário do corpo. Pode ser um tempo curto, que seja 5 minutos, mas precisa ser inegociável. Nada disso precisa ser heróico, nem estético e nem para postar. Isso é para criar uma estrutura mínima. O corpo responde rápido à ordem, mais rápido do que você imagina. Em poucos dias, a energia começa a voltar, não como explosão, mas como estabilidade. Estabilidade é força silenciosa. O homem forte não é o que vive acelerado, é o que consegue sustentar ritmo, e ritmo só existe onde há ordem. Sem isso, o cansaço não vai embora, ele só muda de forma, e nenhuma forma dele é leve. Tem uma verdade que incomoda, mas quando entra em nossa cabeça, liberta. A maioria dos homens não está exausta porque faz demais, está exausta porque vive sem eixo. Quando não existe eixo, tudo pesa mais. O trabalho pesa, a família pesa, as responsabilidades parecem maiores do que são. Não porque sejam excessivas, mas porque o homem não construiu um centro firme dentro da própria rotina. Energia não vem de descanso aleatório, vem de alinhamento. Quando o corpo, a mente e o dia estão desalinhados, qualquer tarefa vira esforço dobrado. O homem acorda sem direção clara. Começa o dia já reagindo. O celular dita o ritmo. As demandas externas puxam para todos os lados. No fim do dia, ele até fez coisas, mas não sente avanço. Sente desgaste, e desgaste sem avanço desmoraliza. Aqui entra um ponto decisivo na responsabilidade adulta. Você não precisa de uma vida perfeita, precisa de um dia organizado. Um dia organizado sustenta semanas difíceis. Sem isso, até semanas leves cansam. O erro comum é tentar resolver isso com grandes mudanças. Plano novo, projeto novo, rotina idealizada. Isso só gera frustração. Homem responsável constrói ordem de dentro para fora, com critérios simples e claros. Existe um critério que não falha. O dia precisa ter 3 âncoras. Uma âncora física, algo que envolva o corpo fisicamente, movimento, esforço, respiração profunda. Uma âncora mental, silêncio, leitura curta, escrita, pensamento sem ruído. E uma âncora de dever, uma tarefa clara que, ao ser cumprida, faz o dia valer a pena. Não é sobre quantidade, é sobre sentido. Quando essas 3 âncoras existem, o dia ganha estrutura invisível e o corpo responde com energia. Um homem que vive sem âncoras se sente à deriva, e estar à deriva cansa mais do que remar contra a corrente. Agora preste atenção, porque aqui separa maturidade de auto-engano. Descanso não é a ausência de esforço. Descanso é esforço bem distribuído. Quando tudo é empurrado, acumulado ou evitado, o descanso vira fuga, e fuga nunca recupera energia. A energia volta quando o homem sente que está no lugar certo, fazendo o que precisa ser feito no tempo correto. Isso gera paz interna, e paz interna gera força. Não força barulhenta, força estável, o tipo de força que sustenta família, trabalho e caráter, sem quebrar nada por dentro. Quando um homem entende isso,
Ele para de pedir descanso à vida e começa a organizar o próprio chão. E quando o chão está firme, o peso deixa de esmagá-lo e passa a ser mais fácil de ser carregado. É aí que o cansaço perde o controle e o homem retoma o comando. Existe um momento silencioso na vida do homem que ele percebe algo incômodo. Nada externo mudou. O trabalho é o mesmo. As responsabilidades são as mesmas. A vida continua exigente, mas o cansaço diminui. Não porque a vida ficou mais leve, mas porque ele ficou mais organizado. E isso revela a última verdade que precisa ser dita com clareza. O cansaço constante não é um problema de energia, é um problema de postura diante da própria vida. Enquanto o homem vive no improviso, ele se sente pequeno diante do dia, sempre correndo atrás, sempre devendo algo, sempre atrasado em relação a si mesmo. Isso drena dignidade, e dignidade é fonte de energia. Responsabilidade adulta não é fazer tudo, é assumir comando sobre o essencial, é ter controle do sono, do corpo, do horário, do silêncio e do dever. Quando esses pilares estão de pé, o homem aguenta pressão sem se quebrar. Aqui entra um princípio moral que sustenta tudo isso: a honra. Honra não é imagem, é coerência entre o que você sabe que precisa ser feito e o que você realmente faz quando ninguém está olhando. Dormir direito é honra com o próprio corpo. Comer de forma decente é honra com a própria energia. Mover o corpo é honra com a própria função do homem. Organizar o dia é honra com quem depende de você. O homem desorganizado vive se traindo em pequenas coisas, e traição diária, mesmo pequena, cobra um preço alto. O preço é esse cansaço estranho, difícil de explicar, difícil de curar com descanso. Quando o homem começa a se respeitar nos detalhes, algo muda por dentro dele. Ele anda diferente, fala diferente, decide mais rápido, tolera menos bagunça, não por arrogância, mas por clareza. E essa clareza gera energia limpa, sem euforia, sem exagero, sem fuga, só força estável. O erro final que muitos cometem é esperar se sentir melhor para se organizar. Isso nunca acontece. O corpo melhora depois que a ordem chega, nunca antes. Primeiro você assume o comando, depois a energia acompanha. Essa é a ordem correta das coisas. Inverter isso é permanecer cansado. Então, guarda isso como lei pessoal. Sempre que o cansaço virar estado permanente, não procure mais descanso. Procure onde a desordem se instalou e corrija esse ponto, sem drama, sem discurso, sem promessas. Só atitude diária, simples e sustentável. Porque o homem que coloca ordem no próprio ritmo não precisa provar força, ele transmite. E esse é o tipo de energia que não acaba no fim do dia. Se essa conversa fez sentido, esse canal é para você. Se inscreva, não para consumir conteúdo para passar o tempo. Se inscreva para assumir responsabilidade e direção. A estrada não cobra pressa, cobra direção. A estrada começa agora.